Diz, Êxodo 19:5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Claramente que nós não temos uma aliança lá do Êxodo, né, que foi uma aliança com Moisés, mas nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Por isso nós somos propriedade peculiar, ou seja, propriedade exclusiva dele. Pedro vai dizer isso lá em 1 Pedro 2:9. Vamos ver lá. Olha o que diz, 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele está dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Uma propriedade exclusiva é qualquer um que pode invadir, é qualquer um que pode tocar, é qualquer um que pode destruir. Não pode. Por quê? Porque ela tem um dono. Na nossa vida não é diferente. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Senhor. Por isso que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Jó, a sua família e os seus bens também eram propriedade exclusiva de Deus. Vamos ver o que aconteceu lá em Jó. Jó 1, do 8 em diante. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó, ô Satanás? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus, ou seja, ele te serve em vão, ele teme o Senhor em vão. Aí Satanás agora ele vai acusar, ele vai falar: acaso não cercaste? Concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Então ele quer dizer, ele só te serve, ele está te servindo em vão. Por quê? Porque na verdade o Senhor cerca ele, o Senhor guarda a casa dele, guarda tudo quanto ele tem, as obras das mãos dele abençoaste. Então eu parei um pouco aqui por causa do barulho, mas olha o que diz, Satanás diz assim, mas o Senhor faz tudo para ele. Ele teme, é claro que ele teme o Senhor, mas ele está temendo em vão. Por quê? Porque na verdade o Senhor cerca ele, tu cercaste, ele concebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra das mãos dele, abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra, ou seja, o Senhor dá de tudo para ele, o Senhor protege ele. Havia uma sebe, uma cerca que protegia, assim como eu disse que lá em Zacarias capítulo de número 2, verso 5, que há uma muralha de fogo ao redor daqueles que temem a Deus. Essa cerca de sebe, quando Satanás ia para entrar, ele não conseguia. Por quê? Porque havia uma proteção na vida de Jó, na vida da família de Jó, até os bens de Jó eram protegidos por Deus. Então Satanás ele coloca ali em xeque a honestidade, a sinceridade de Jó. Ele diz assim, em vão, ele de balde, Jó de balde teme a Deus. Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? Os seus bens não têm se multiplicado na terra? Então ele te serve em vão. Mas é Satanás fazendo o quê? É Satanás querendo provar ali a honestidade de Jó. E a gente já sabe o final dessa história. Vamos ler aqui mais um versículo que fica em Josué capítulo 1, verso 9. Olha o que Deus diz para Josué, não te mandei eu, Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando o homem verdadeiramente é de Deus, Deus fala para ele, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Nós temos que nos esforçar, nós não podemos ter medo. Ele diz, não pasmes, nem te espante, ou seja, não se atemorize, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Olha o que diz aqui também, em Salmos 33:18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 3:12, 1 Pedro 3:12. Eu vou andar rápido aqui, que senão vai ficar muito grande esse vídeo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, ou seja, à sua oração. Os olhos do Senhor repousa, ou seja, está ali, parado, sobre os justos. Repousa, está ali, fixado nos justos. Não justo por justiça própria, mas sim da justiça feita em Cristo Jesus. E os seus ouvidos estão atentos a sua súplica, ou seja, as suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.
Quer dizer, os olhos do Senhor estão sobre os justos, repousa sobre os justos. Seus ouvidos estão atentos à sua súplica, ou seja, clamou, Deus ouviu. Mas agora o rosto dele está contra aqueles que praticam os males. Esse sim tem que temer. Essas pessoas que praticam mal, praticam iniquidade, pecado, que não quer saber de Deus, nesse coronavírus aí vai sofrer. E vai sofrer muito, bastante. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus não olha. A Bíblia que está dizendo, amado, não sou eu não, mas o rosto do Senhor está contra. Está contra aqueles que praticam males. Olha o que a Bíblia diz aqui também, em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele está dizendo, sabemos que todas, sejam boas ou más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, pode acontecer qualquer coisa, que Deus, ele coopera para o bem. Todas as circunstâncias vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Mateus, capítulo de número 10, verso 29, verso 31, olha o que diz, ó. Não vendem 2 pardais por um asse, ou seja, esses pardais, esses pássaros, eles têm um valor mínimo. Asse está falando de valor, um valor mínimo. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ou seja, eles valem tão pouco. E um pássaro só cai do céu se Deus permitir. Só com o consentimento de Deus. Aí ele vai dizer assim no versículo 30, ó. E quanto a vós, ou seja, vocês, até os cabelos todos da cabeça estão todos contados. Ou seja, todos os nossos fios de cabelo estão contados por Deus. Olha para você ver a onisciência de Deus, como é poderosa. Aí ele diz assim, ó, versículo 31, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então por que nós temos medo? Se nós valemos muito mais do que os pássaros, pardais, eles só caem em terra se Deus permitir, por que a gente tem que ter medo de coronavírus? Por que você tem medo de H1N1? Por que você tem medo de gripe do frango, gripe aviária, gripe africana? Porque a Bíblia está dizendo que você só vai cair em terra se Deus ele permitir. Ele está dizendo, ó, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. E no versículo 29 está dizendo, ó, esses pardais, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Se a doença vir, se a enfermidade vir, foi porque Deus permitiu, amado. Se o vírus pega em você, é porque Deus permitiu. Se você tiver seu coração pautado na presença de Deus, ainda que pegue em você, você vai vencer esse demônio, esse vírus do inferno, você vai vencer. Você vence, você consegue sobressair. Por quê? Porque diante das palavras que eu citei aqui, são muitas promessas de proteção. Olha o que diz aqui, ó, em Mateus 8, 24 e 26. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Jesus estava lá dormindo tranquilamente, e ó, a tempestade açoitando o barco. Olha o que aconteceu. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. E tem muita gente aí que fala que o homem tem que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Jesus, ele entraria em contradição, é? Mas vamos lá, ó. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Lá em Marcos vai dizer que Jesus ele vai dizer o seguinte, sabe o que Jesus ele vai dizer? Jesus ele vai dizer o seguinte, homens de pequena fé também. Ou seja, essa palavra aqui, se eu não me engano, está em 3 evangelhos. Jesus repreendendo da mesma forma, Jesus exortando da mesma forma, homens de pequena fé. Certa vez trouxeram um rapaz para os discípulos de Jesus expulsar o demônio que estava na vida daquele jovem. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Jesus ele diz, geração perversa, incrédula, essa geração, se aquela geração na época dos discípulos era perversa, incrédula, quanto mais essas nos dias de hoje, que zomba de Deus, que brinca com Deus. Por isso, amados, que eu falo para você, essa geração vai ser a última geração. Preste bem atenção nisso. Vai ser a última geração antes da volta de Jesus.
É uma geração perversa, maldosa, maliciosa, mentirosa, enganadora. É uma geração incrédula porque não crê em Deus, não acredita em Deus. É uma geração que está sofrendo e vai sofrer muito mais. Por quê? Porque é uma geração que não aceita. Fala que ama a Deus, mas é da boca para fora. Não faz nada daquilo que Deus ele pede para fazer. Amar a Deus de boca é fácil. Quero ver você praticar aquilo que Deus ele manda você praticar. Então, irmãos, só para encerrar, eu gostaria de estar lendo aqui Lucas 21, 11. Aliás, eu vou ler Lucas 21, do 10 até o versículo de número... Aliás, eu vou ler o Lucas capítulo 21, verso 9 até o verso 11. Do 9 até o 11, que diz assim, ó. Jesus falando para os discípulos, ó, preste bem atenção. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Jesus ele está falando. Ou eu me apego à palavra de Jesus, ou eu me apego à palavra do homem, tá? Ou eu sou 80, ou eu sou 8. Ou eu sou 8, ou eu sou 80. Eu não posso ser morno, como diz lá em Apocalipse. Eu não posso ser inconstante, ou seja, duvidoso, incrédulo. Eu não posso ficar em cima do muro. Ele está dizendo, ó, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Ele está dizendo, não se assuste não. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas o fim não será logo, ou seja, não será por agora. Ele diz, ó, versículo 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Tudo isso está acontecendo, viu, amados? Haverá grandes terremotos, epidemias. Pode enquadrar aí enquadra aí também pandemias, porque tem tudo a ver, né? Para haver uma pandemia tem que haver uma epidemia, né? Uma coisa está ligada à outra. Então ele está dizendo, ó, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Você pode ver, tem fome em vários lugares do mundo, através de uma pandemia, tá, com mercados fechando lá na Itália, a fome já existe lá na África, terremotos já existem há bastante tempo, já vem acontecendo, mas Jesus ele diz o que? Não vos assusteis. O que me chama mais atenção é que tem pastores gravando vídeo, fazendo medo na população, principalmente nas suas ovelhas, quando na verdade ao invés de estarem pregando a palavra de Deus, as palavras de Jesus ficam trazendo perturbação, aflição para a vida do povo. Por que não vai pregar a palavra? Por que não vai pregar as promessas de Deus de proteção na vida do povo? Colocar medo, líderes colocando medo nas pessoas, são demônios muitas das vezes usando a boca desses líderes para colocar medo nas pessoas. Mas Jesus aqui está falando, ó. Jesus está dizendo, ó, versículo 11, ó, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas ele diz, ó, lá no versículo 9, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, ele está falando o quê? Que isso é o princípio das dores, é um sinal da volta dele, mas que ainda não vai ser por enquanto. Vai vir, vai chegar o momento. Já está perto, já está pertinho da volta dele. Ele não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Ele está falando que não vai ser por enquanto, que não vai ser logo, mas não vai demorar, porque esse é o princípio das dores, ou seja, esses são os sinais: guerras, rumores de guerras, fome, epidemias, como tem acontecido. Então, vai acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam, essas coisas aconteçam. Se for algo escatológico, ou seja, vindo da parte de Deus, amém, glória a Deus, é juízo para o povo, é peneira para o povo, é peneira, sabe? É peneira, graças a Deus por isso. Se for escatológico, vindo de Deus, amém, glória a Deus. Agora, se for engano, mentira do homem, se esse vírus foi criado em laboratório, sabe, por causa de guerra comercial, porque a gente sabe muito bem que a China mais os Estados Unidos, eles vivem um pé de guerra, e muitas vezes uma guerra comercial, ela é muito mais silenciosa do que uma guerra com mísseis, bombas, etc. Então, uma guerra comercial ela é feita na base do calado. Os grandes, se isso vem do homem, os grandes sabem eles sabem disso.
Eles sabem, eles só não falam nada, mas todos eles sabem. O que não sabe é eu, você, que não sabe de nada. Nós somos inocentes, né? Inocente, sabe de nada, né? É uma guerra. Guerra. Se é uma guerra comercial, Deus vai acabar com isso tudo, meu amado. Se há interesse, homens gananciosos, pretensiosos, homens soberbos, arrogantes, homens petulantes, que acham que pode fazer o que querem. Mas Jesus, ele está voltando. Jesus, ele vai voltar, ele vai acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. A mídia trabalha a favor do caos. A mídia televisiva, principalmente, a gente sabe que ela trabalha em complô com o diabo, com Satanás. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então você vai esperar coisa boa do mundo? Quem está no volante do mundo é o diabo. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Ou você acha que do mundo vem alguma coisa boa? Do mundo só vem enganação, mentira. Do mundo só vem inveja, coisas terríveis. Então Jesus está dizendo, não vos assusteis, porque é necessário, ou seja, tem que acontecer isso. É uma profecia, você pode ver que é o sermão profético, isso aqui faz parte do sermão profético. Tem que acontecer. Isso vai acontecer, tem que acontecer, mas não vos assusteis. Se você é nascido de Deus, se você é nascida de Deus, não tenha medo, porque Deus, ele te guarda, e mesmo que Deus, ele venha permitir que você morra, morre a sua carne, mas a sua alma, ela vai morar com Deus na glória. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que você tenha entendido e compreendido. Amém? Louvado seja Deus.